Bom, gente, boa noite para vocês. Hoje eu vou fazer uma apresentação sobre aquilo que os reveladores não sabem. Já foi feita uma apresentação dessa, mas eu acho que não foi gravada. E eu dei uma enxugada nela e vou fazer. Vai ser rápida, tá? Não vai tomar muito tempo de vocês. O quanto vocês puderem contribuir e também tentar responder as perguntas, eu acho que vai ser bem legal. Então, deixa eu compartilhar. Aí. Então, é uma coleção de passagens mesmo do livro de Urântia, daquilo que os reveladores não sabem, aquilo que nem eles sabem, né? Tipo o nível de conselheiros divinos, pessoas que têm origem no paraíso, pessoas que são assim, já percorreram todos os sete superuniversos. Então é esse nível de não saber, tá? Ah, por exemplo, começando com o nível de desconhecimento assim da terceira fonte centro. No livro de Urântia diz assim: o circuito de gravidade da mente é confiável. Ele emana da terceira pessoa da deidade do paraíso, mas nem todas as funções observáveis da mente são previsíveis. Em toda a criação conhecida, há uma presença paralela a esse circuito da mente, ainda pouco compreendida, cuja função não é previsível. Acreditamos que essa imprevisibilidade possa ser parcialmente atribuída à função do absoluto universal. O que é essa função não sabemos, o que é ativa podemos apenas conjecturar, mas no que diz respeito à sua relação com as criaturas, podemos apenas teorizar. Então, aqui é referente a uma presença mental paralela à presença mental da terceira fonte centro. Então, o que eles acham aqui é que alguma coisa referente a equiparável à terceira pessoa da deidade. Então, deve ser alguma coisa absoluta. Então, a partir desse pensamento, eles devem atribuir essa função ao absoluto universal, que talvez possa ser uma presença paralela à terceira pessoa, né, da deidade, a terceira fonte centro. Para quê, realmente? Para observar, para avaliar, para corrigir, para conferir? O que seria isso, né? É algo que não é previsível, algo da mente que ainda não é previsível. Isso significa que algumas outras coisas são previsíveis. Mesmo algumas funções da mente, elas são previsíveis. E desse circuito paralelo, não é previsível, né? Então, o que que seria isso? Vocês têm querem dar alguma resposta, algum pitaco, alguma teoria? Não? Bom, então o próximo slide,
é o seguinte: o pai outorga a personalidade pelo seu livre-arbítrio pessoal. Porque ele o faz, podemos apenas conjecturar. Como ele o faz, nós não sabemos. Tampouco sabemos por que a terceira fonte outorga personalidade de um tipo que não vem do pai. Mas isso o Espírito Infinito faz por si próprio, em conjunção criadora com o Filho Eterno, e de inúmeros modos desconhecidos para vós. O Espírito Infinito pode também atuar pelo Pai na outorga da personalidade da primeira fonte. Vixe. Então aqui alguma coisa muito também desconhecida, né? A outorga da personalidade. Por que que a primeira fonte centro outorga a personalidade? Simplesmente, né? Por quê? Né? E por que que a terceira fonte centro outorga a personalidade pela primeira fonte centro? A gente sabe que não é todo mundo que se funde, né, que se fusiona com um ajustador. Existe também os espíritos, né, para as pessoas se fusionarem do filho e do espírito. Mas o espírito também outorga a personalidade da Mas, primeira fonte. mas será que ele outorga para mortais que nem a gente? O espírito também pode atuar pelo pai na outorga da personalidade da primeira fonte. Então, o que está falando aí? Que o espírito infinito, ele também dá os ajustadores para a gente, né? Não, Ele a pode fazer isso. personalidade. A outorga da personalidade. Desculpa, a Não vai vir personalidade. aqui não? É, a personalidade. Personalidade. Então, isso você vê que o Espírito Infinito ele tem várias criações únicas deles, como sete Espíritos Mestres e, enfim, os Espíritos Transcendentais, tal. É tudo que o Espírito Infinito deu essa personalidade. Mas a gente sabe que quem dá a personalidade é a primeira fonte. Só que nesse caso, quem dá é o Espírito Infinito. Então, por que que ele faz isso, né? Qual que é? Nós não sabemos. Por que que ele faz isso, né? Será que é em alguns mundos, alguma coisa? Porque para nós aqui parece que eles deixam claro que que ela vem do pai, né? Vem Só do se é em pai. alguns outros mundos, talvez. Que aqui que ele está falando que ele pode atuar pelo pai. Também, pois é. E uma coisa que para mim fica claro aqui, que eu sempre achei, né, que a gente fica discutindo quando que a personalidade vem, quando não vem. Uhum. Eles não, eu tenho quase certeza que eles não falaram porque eles não sabem também. Os reveladores Não não, sabe. eles não sabem quando a personalidade vem para nós, por isso que eles não contaram. E aqui deixa muito claro que eles não sabem quase nada da personalidade, né? Porque o Espírito Infinito também pode atuar Pois dentro da é, personalidade. Então, realmente é um mistério. é o maior mistério para mim que tem. Bom, qualquer um pode interromper a hora que se quiser, tá? Eu gostaria de É, fazer. diga. O pessoal dá quando vai para o paraíso de novo, o paraíso é sociedade, com o ajustador. Tá cortando. Você pode repetir? Acho que a Vamos conexão fechar os está um pouco ruim. microfones para ver se não reverbera o dele. Eu acho que é a conexão dele. Então, eu posso fazer uma pergunta, como a personalidade para o paraíso, como o ajustador do pensamento?
Eu entendi, Fecha, né? fecha um pouquinho teu microfone, Marcos Paulo, vamos ver se é isso. Que não, Aqui. não, não tá dando para entender. Tá dando, agora entendeu não? Tá me ouvindo? Agora sim, pode falar. Então, é que eu tava fazendo uma pergunta para ele. Quando você morre, o ser humano morre, a personalidade volta para a Ilha do Paraíso, como o ajustador do pensamento. É isso que eu entendi? Quando a pessoa morre, Tendo problema, hein? o ajustador pega as memórias da pessoa, o serafim pega a alma da pessoa e a personalidade a gente não sabe onde vai. O arcanjo. Eu também não estou ouvindo vocês agora. Não sei o que está acontecendo. Então Estou Alô, é a tá ouvindo tua ouvindo? vocês. conexão. É a tua conexão, então, porque a gente está se ouvindo. Estou tentando me mudar aqui, mas não estou conseguindo. Vamos lá. Deus Eu, abençoe. eu, Vamos lá. eu tô no Wi-Fi. Super entendi, viu? Quando a gente morre, o ajustador pega as memórias, E o vai para serafim salvo. pega a alma e a personalidade a gente não sabe. Mas outro dia eu vi que a personalidade vai com os arcanjos. Com o arcanjo. É. Não, acho que é a alma. A gente até estava Então, discutindo numa Foi naquela sala discussão, foi da alma que a gente estava perguntando? e da personalidade, que a gente até Então, brincou, que a gente assim, então é ela que fica vagando por aí. mas foi documento o quê? 116, 115 que diz. Agora eu já desmarquei. eu li aí, eu li a dúvida, que ele volta para eles. Ele deve ficar uma marquinha para ele. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu acho que tem a relação, mas não é dentro do livro de Urântia, mas não sei se é pertinente. É, quando tem um texto que diz, na própria Bíblia, né, que muitos leem aí, que a gente já leu também, o Espírito vai a Deus a quem o deu. Isso tem alguma coisa que pode se relacionar também com o livro de Urântia? Alguém sabe isso? Eu não sei. Não, não sei. Após morrer, o espírito vai a Deus a quem o deu, retorna a Deus a quem o deu. O espírito. Aí não tem a ver com alma, né? Então, o ajustador do pensamento, então, que você está falando. Ele vai para lá. Pode ser o ajustador que Isso você tá aí, falando. O justamente. ajustador retorna lá para a casa dele, até o ser Ele acordado. retorna. Salva Então Pode faz ser então. isso. sentido. Faz sentido. Faz Faz sentido. sentido se pensar no ajustador. Sim, sim, E sim. a personalidade também, né? A personalidade vai para lá. A personalidade a gente não sabe. Eu não posso responder isso. Eu não posso afirmar também. Eu vou procurar aquele texto. Eu Tá. devia ter marcado, né? Depois te Procura falo a aí, hora que eu achar. parece que eu li isso aí em algum lugar. Eu li isso aí em algum lugar. Não sei se eu só quero dúvida com vocês. Não, tudo bem, é que realmente a personalidade eu não é um tema que eu me aprofundei, assim, no livro Urântia. O Henrique sabe tudo. A personalidade relacionada à Pergunta alma, para né? eles. O Henrique sabe tudo sobre personalidade. O Henrique, tem um rapaz aí também de Brasília que ele é muito inteligente. Ele deve saber, não sei Roberto. se ele está aí hoje. Não. Vamos continuar mais um pouco, Vamos em Marcos frente. Paulo. Bom, vou voltar então, A beleza? personalidade é uma coisa que vai dar uma sala inteira de discussão. Da 3 Verdade. salas. Bom, vamos lá. A mente mortal pode, por isso, pensar em 1001 coisas, eventos físicos catastróficos, acidentes espantosos, desastres horríveis, doenças dolorosas e calamidades mundiais.
e perguntar se tais visitações estão correlacionadas a manobras desconhecidas do funcionamento provável do Ser Supremo. Francamente, não sabemos. Não estamos realmente certos. Todavia, observamos que à medida que o tempo passa, todas essas situações difíceis e mais ou menos misteriosas trabalham sempre para o bem-estar e o progresso dos universos. Pode acontecer que as circunstâncias da existência e as inexplicáveis vicissitudes da vida estejam todas entrelaçadas em um significativo modelo de alto valor, por causa da função do Supremo e do supercontrole da Trindade. Então aqui, o que eles estão falando que eles não sabem? É que os desastres que acontecem, eles não sabem se essas coisas, elas estão funcionando para o desenvolvimento do Supremo. Eles não sabem, mas o que eles sabem é que essas situações difíceis, elas trabalham para o progresso do universo. Mas eles não sabem se isso é uma função do Supremo, causar desastres, sabe? Porque vamos pensar num desastre, sabe, assim, cósmico, um buraco negro, uma estrela que morreu e atrai para si toda a matéria em volta. Isso é uma função da deidade? Uma função do Supremo? Esse desastre? Porque tudo em volta se destrói. E aí, isso aí é uma função da primeira fonte centro para a criação? Sabe, são perguntas que você se debate num certo momento e que com o livro Durante a gente tem a revelação do Ser Supremo. Que o Ser Supremo é o Deus que está em construção do universo do tempo e espaço. E o universo do tempo e espaço tem buracos negros. Tem estrelas explodindo, tem, sabe, as estrelas batendo umas com as outras, né? Mas E Tubuta, isso é eles nem estão falando em nível cósmico, eles estão falando bem aqui, ó, doenças dolorosas, calamidades mundiais. Uhum. Não, Então, tudo bem, não, tudo bem, eu já eles estou estão falando pensando lá no... de coisas bem nossas, né? É. Ah, tá bom, vamos pensar assim, tá bom, então, o pernilongo. O pernilongo, ele suga o sangue da gente, traz doença, né? A dengue é um bichinho que traz doença. E aí, isso aí é uma calamidade, é um desastre. Isso aí tá funcionando para o Ser Supremo, para a beleza, a bondade e a verdade? Não Então, sabemos. né? Então, mas é essas perguntas que você se debate, você fala, meu, não sei, né? Nem os caras sabem. Isso que eu Pois tô falando, a é, gente não eles põem sabe. uma pulga atrás da orelha da gente, né? Porque até então a gente pensa que é coisa muito física, muito nossa, muito. É, Pode não ser, então. Pode ser tudo pode não ser. programado. Pode ser programado É, pelo isso Ser aí do Supremo, é isso que ele mosquito, está falando. o do mosquito eu acho que tem a ver com a falha orgânica, né? Então, depois da falha orgânica, a gente teve nós tivemos que nos virar para melhorar, né, as infecções, as coisas que a gente pode sofrer, com tudo Aham. que não foi passado pelo casal, né? Tem Então, tudo isso é muita vez com isso entrelaçado, também. né? É muito entrelaçado as coisas, né? É complicado mesmo. É, se a gente tivesse mais sangue violeta, talvez o mosquito não gostasse do sangue. Exatamente. Isso é. O é o nosso sangue. Exatamente. Então são essas coisas que a gente se debate e o pessoal, né, os seres espirituais também se debatem com essas perguntas difíceis, né?
essas situações difíceis e misteriosas, né? Ah, bom. O próximo excerto é: e aqueles que sustentam que o infinito não pode nunca atingir a sua expressão plena, a não ser na infinitude. E por isso cogitam de uma criação adicional e não revelada, que está além do quarto nível, o mais exterior do espaço. Um universo possivelmente sempre expansão e sem fim de infinitude. Em teoria, não sabemos como delimitar, seja a infinitude do Criador, seja a infinitude potencial da criação. Mas, do modo como ela existe e é administrada, encaramos o universo mestre como tendo limitações e sendo definitivamente delimitado e contido nas suas margens externas pelo espaço aberto. Certo? Então, tem várias questões aqui. Primeira é essa, que espaço aberto. O que é esse espaço aberto? Do modo, encaramos do modo como ela existe e é administrada. Então, a infinitude, como ela existe e é administrada, ela tem uma limitação. Mas pode acontecer várias coisas no futuro, mudanças de administrações, de limitações que façam com que, né, as margens sejam mais externas. Então a gente não sabe como delimitar a infinitude da criação. Porque a primeira fonte centro, ela é infinitivamente, ela cria infinitamente. Então, o modo como a gente vive hoje é o modo como a gente limita, como a gente administra. Mas não é o modo como a gente, como define o universo. Porque pode ser que no futuro você pode aumentar. E tanto que os níveis dos universos exteriores, eles comprovam que isso vai ter alguma outra mudança administrativa, de limitações e de margens externas e tal. Mas a gente não sabe como vai delimitar isso. Porque só no futuro, quando isso acontecer, que vai poder pensar nisso, né? Porque hoje em dia não, a gente só tem os sete superuniversos, só, né? Só. Mas no futuro vai ter bem mais, né? Né? Alguém quer falar alguma coisa? O próximo é: das mais de 12 ordens de seres associados a mim, neste momento, o mensageiro solitário é o único a estar consciente da presença dessas entidades misteriosas da Trindade. E mais, mesmo estando assim prevenidos sobre a proximidade desses espíritos divinos, permanecemos todos na ignorância quanto à sua missão. Realmente não sabemos se são observadores meramente interessados nas nossas ações ou se estão de alguma maneira desconhecida para nós, contribuindo de fato para o sucesso da nossa tarefa. Então, eu quis deixar bem claro aqui, quem escreveu isso foi um conselheiro divino, tá? Um conselheiro divino, que é uma pessoa lá do paraíso, lá de Avona. Ele não tem consciência, ele não sabe sobre essas pessoas misteriosas da Trindade. Ele não sabe o que eles estão fazendo lá, eles não sabem nada dessas pessoas. Se estão vigiando, estão anotando, estão julgando, não sabem nada. Peraí. Então, é um conselheiro divino.
né? Eu queria deixar claro aqui que é uma coisa, assim, que até eles têm seres que ficam vigiando eles, sabe? Até eles têm. Quem guarda os guardiões, tem sempre alguém que guarda os guardiões, né? Who watch the watchers? Tem sempre alguém que vigia. E mesmo esse cara que vem lá do paraíso e, meu, é um dos mais, né, fodalhões do universo, mas ele não sabe tudo, né? É, o próximo é: observamos que a classificação do espírito ou a sua designação tem sido determinada pelo avanço factual de um reino de serviço no universo para outro reino de serviço no universo, ou de um universo para outro universo. E supomos que o outorgamento da graduação, dado aos mortais do corpo de finalidade, enquanto sétimo espírito, será simultâneo ao seu avanço no compromisso eterno no serviço em esferas até então não registradas nem reveladas e concomitantemente com o seu alcance de Deus o Supremo, algum dia. Mas, a parte dessa conjectura usada, realmente não sabemos muito mais do que vós sobre isso. O nosso conhecimento sobre a carreira mortal não vai adiante do seu destino atual no paraíso. Então, o máximo que eles sabem da carreira mortal é o paraíso e algumas graduações, um mensageiro poderoso, né, além de nome e número e tal. Eles falam algumas coisas assim. Mas além de finalitor e, tipo, ficar dando volta pelos superuniversos, eles não sabem mais nada. Em mundos onde os ajustadores não se fusionam com as almas em evolução dos habitantes mortais, observamos que os ajustadores, algumas vezes, são outorgados em resposta a influências que estão totalmente além da nossa compreensão. Conjecturamos que tais outorgamentos sejam determinados por alguma ação de reflexo cósmico originada no Ser Supremo. Quanto ao porquê desses ajustadores não poderem fundir-se ou de não se fundirem com certos tipos de mentes mortais em evolução, não sabemos. Tais transações nunca foram reveladas. Então, em mundos onde os ajustadores não se fusionam com as almas, são os mundos dos não respiradores, certo? Ou os mundos ainda em formação, que acabaram de ser reconhecidos como mundos com vida, né? As pessoas não sabem ainda que existe Deus, que existe vida, que existe universo, que existe não sei o quê, que existe várias coisas. Então, como que o ajustador vai para lá? Porque a pessoa não pede. Então, é alguma coisa do Ser Supremo. É isso que eles acham. Mas ninguém sabe. É isso que eles estão falando. Como que os ajustadores começam a ir para um planeta? Né? Essa é a pergunta. Não sabemos. Como os ajustadores? Não sabemos. Porque os ajustadores são bem misteriosos, né? E ninguém nunca falou. Isso que é o mais incrível. Ninguém nunca falou. Né? Com o universo eterno. Como é que o ajustador escolhe ir para um planeta? Não vou falar. Tipo, Porque eles vão, ficam um pouco, depois vão embora, e daí esses depois vou seres embora. vão se fundir ou com o espírito ou com o filho, né? É, E que é. horas e qual é a hora que eles vão embora? Pois é, também não É, te devo satisfações.
Mas será que é treinamento? Eu acho que é treinamento, Né? Os ajustadores virgens, né? É. Aham. Ou até o planeta evoluir para um dia todos receberem ajustadores também, não sei. Uhum. Não, que ele fala assim, que em mundos onde os ajustadores não se funcionam. Pois é, mas será que um dia não. Será que já não aconteceu aqui no nosso planeta isso? Acho que não. Pode ser. Pode ser. Né? Bem no comecinho, quando era bem Bem, animal. Aí é. eles vinham só dar uma passeada, assim, para dar um upgrade no pessoal e ir embora. Ele volta e Deixa eu fala, ver. não estão pronto ainda não. Não, ele vinha falar, deixa eu ver como é que é. Vamos voltar, que ainda não, aí tá complicado. Não é hora. É interessante. Eu não Né? entendo por que que eles dão essas explicações sem explicação, assim. O livro inteiro está cheio disso. Não podemos dizer, não nos foi revelado, não sabemos. Então aquela história, não pode contar a história, nem começa, então. Nem começa, não, né, não traz. Mas Eu eu acho acho que que tem a é ver com os porque... negócios que eles podem falar e não podem, né? Não, mas sabe o que acontece? É que, vamos supor, num grupo de pessoas, aqui mesmo, nesse grupo, tem quem pergunte mais, quem pergunte menos. Então, eles tiveram que pôr, eu acredito, todas as suposições que a pessoa vai perguntar. E aí, então, eles põem, então é uma pergunta. Vamos supor que a Estela pôs a pergunta, e eles, então, colocam a pergunta no livro e respondem, Ah, não sabemos. entendi, Porque entendi. vai ter, vocês não conhecem meu marido, nossa, o homem pergunta até onde não dá mais. Então é por esse tipo de gente que pergunta, 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 sabe? Então tá aí as respostas. Não sei. Não sei, é uma ótima resposta, não sei. Né? Legal. Bueno. Passa. A próxima é: esses seres não são os custódios da personalidade, como os serafins guardiões são da alma. No entanto, é bem verdade que cada fator identificável da personalidade fica eficazmente salvaguardado na custódia desses fiéis e confiáveis legatários da sobrevivência mortal. Quanto ao paradeiro exato da personalidade mortal durante o tempo entre a morte e a sobrevivência, não sabemos. Tá aí. Respondeu tudo que a gente estava falando. Então, vocês viram? Não sei. A gente Não. não sabe onde a personalidade fica. É. Não Tá bem sabe, mas claro aí. fica salvaguardado em algum lugar que ninguém sabe o que é, né? Ó, e aí ele fala bem, né, que o serafim é o guardião da alma, eles deixam bem claro ali em cima. Ó, o Roberto levantou a mão. Quer falar, Roberto? Sim, olha, boa noite, pessoal. Eu tenho uma hipótese, e eu até comentei isso no encontro com o Tá. Henrique. O livro revela que a personalidade ela é criada pela pessoa infinita de Deus, o Pai Universal. E ele chega a afirmar que ninguém é pessoa senão para Deus, o Pai Universal, que ele é a essência da personalidade. Pois eu acho que a personalidade ela está num contínuo eterno, numa eterna relação com Deus. Então, onde eu creio que a personalidade ela vai quando a alma fica sob a guarda do serafim e o ajustador vai para a divina. Eu acho que ela se recolhe para Deus, o Pai Universal. Ela fica em Deus, o Pai Universal. Essa é uma hipótese que eu faço, né? Legal, Roberto. Pensando no que você estava falando, eu lembrei que existe o circuito da personalidade do Pai Universal. Talvez a personalidade ela fique
percorrendo esse circuito, né, de alguma forma que a gente não entende, até ser repersonalizada nos mundos das mansões, né? É, pode ser. Fique em Deus, é verdade, né? Verdade. O que a gente sabe é que quem não sobrevive, daí ela vai para o Supremo, né? Depois de muito tempo, depois do julgamento, né? Depois do sujeito lá que não sobrevive, mas até então a gente não sabe. Também é outro papo. Então, beleza. Tá. Tá. Todos nós sabemos dos fatos das auto-outorgas de Micael, mas não entendemos como Não são processados. compartilhou. Pronto. Todos nós sabemos os fatos das auto-outorgas de Micael, mas não entendemos como são efetuadas. Nós não sabemos como pode um governante do universo, o próprio criador dos Melquisedeques, tão súbita e misteriosamente, tornar-se um dentre os da numeração deles, e como um deles, viver e trabalhar entre eles, como um filho Melquisedeque por 100 anos. Então, gente, eles estão falando do Melquisedeque, né? Não estão falando nem da gente ainda. Porque, sabe? Então, realmente, como pode uma pessoa que vem do paraíso, ela se desfazer e virar outra pessoa que ela mesma criou? Acho que essa é a pergunta. Eu acho que todas as outorgas do Micael é um mistério, né? Para nós e para eles também. Exatamente. Eu lembro até uma fase lá, existem poucos milagres no universo, e um dos milagres é esse aí, né? As outorgas de Micael. Bom. Roberto levantou a mão. Roberto, de novo? Opa, manda. Oi, Marcos. Olha, eu creio que a personalidade é a mesma de Jesus aqui e lá em Salvington. O que muda é o veículo de expressão da personalidade. Ele agora está numa forma humana. E essa minha compreensão, ela está numa afirmação na introdução do livro de Urântia, que o revelador diz que ele não é uma pessoa dual, ele é uma pessoa só, na qual o humano e o divino coexistem. Ele é filho de Deus e filho do homem, numa personalidade só. Eu acho esse entendimento adorável a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ele consegue unir Deus e o humano numa pessoa só. Olha, eu aqui tentando falar de coisas que os próprios reveladores dizem que é um mistério, né? Mas eu estou especulando. Tem que falar mesmo, porque eles são os primeiros a querer que a gente dê um pitaco, eu acho. Né? Mas legal o que você falou. Tá. Gente, desculpa os parágrafos um pouco grandes às vezes, mas é necessário. Nós acreditamos de um modo muito firme que Micael virá de novo pessoalmente a Urântia, mas não temos a menor ideia de quando ou de que maneira escolherá fazer isso. Será que seu segundo advento na Terra está marcado para ocorrer junto com o julgamento final desta era presente? Seja com ou sem o aparecimento interligado de um filho magisterial? Será que ele virá junto com o término de alguma era posterior de Urântia? Virá sem anúncio e como um acontecimento isolado? Não sabemos.
De uma coisa apenas estamos seguros, de que quando ele retornar, todo mundo saberá disso. Provavelmente. Pois ele deverá vir como governante supremo de um universo e não anonimamente, como uma obscura criança de Belém. Mas, se todos os olhos deverão contemplá-lo, e se apenas os olhos espirituais poderão discernir a sua presença, então esse advento deverá ainda ser postergado em muito. Então, aqui, um grande mistério, né? Aqui do nosso planetinha, quando Jesus vai vir de volta, né? Ele disse que vai vir, então ele vai. Então, quando vai vir? Ninguém sabe, né? Ele pode vir amanhã, ele pode vir quando ele quiser, pode vir agora, né? Com a sua nave espacial. Ah, sabe? Ninguém sabe. Então, mas eu tenho certeza que não é agora. Por exemplo, porque, assim, a gente não tem como, né? Ninguém ia ver ele, ninguém ia dar bola, ninguém ia, sabe, acreditar. Então, se todos os olhos deverão contemplá-lo, e se apenas os olhos espirituais poderão discernir a sua presença, então esse advento será daqui, sei lá, 1 milhão de anos? 2 milhões de anos? Quantas gerações ainda para que isso aconteça, né? Ninguém sabe. Esse é um dos mistérios aí do mundo. No universo, todas as atividades relacionadas ao envio, à gestão, à direção e ao retorno dos monitores misteriosos, a serviço em todos os 7 superuniversos, parecem estar centradas na esfera sagrada de Diviniton. Até onde eu saiba, nenhuma entidade, a não ser os ajustadores e outras entidades do Pai, esteve naquela esfera. Parece provável que numerosas entidades pré-pessoais não reveladas compartilhem Diviniton como uma esfera lar, junto com os ajustadores. Conjecturamos que essas entidades companheiras possam estar vinculadas de alguma maneira ao ministério presente e futuro dos monitores misteriosos, mas de fato não sabemos. Então aqui realmente Diviniton, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém nunca foi, o pessoal só ouve falar. Então esse é outro dos grandes mistérios do universo. Ninguém pisa em Diviniton. Só os ajustadores e quem Deus quer. Basicamente é isso. Nós vamos pisar nos outros, né, dessa ordem. Tem o Sonarington, não sei, todas essas coisas, que eu não sei o nome de todos. Mas Diviniton nós também não vamos. Não, imagina, gente, ainda mais. Mas nos outros, sim. Nos outros nós vamos. Em algum pedacinho, talvez a gente vá assim. Mas É, o que vai estar aberto para a gente é a Ascend, então. Vai estar é. totalmente aberto para a gente. Agora esse aí não, esse aí ninguém. Não, ninguém pode nem tentar entrar lá. Acho que joga um raio direto, né? Psum! Parece um raio, assim. O negócio é bravo. Em mundos onde os ajustadores não se funcionam... Ah, já foi esse. Desculpa, gente. Sabemos dessas 6 fases da carreira de um espírito materno de um universo local. E é inevitável que devêssemos perguntar, existe uma 7ª carreira? Somos sabedores e há o registro de que quando os finalitores alcançam o que parece ser o seu destino final de ascensão mortal, eles entram na carreira dos espíritos da 6ª etapa. Conjecturamos que uma outra carreira não revelada de compromisso no universo espera pelos finalitores. É de se esperar que consideremos do mesmo modo que os espíritos maternos do universo tenham diante de si uma carreira não revelada que constituirá
a sua 7ª fase da experiência pessoal no serviço universal e de leal cooperação com a ordem dos criadores micaéis. Então, aqui o que ele está falando não é nem da gente, é de uma 7ª carreira para o espírito materno do universo local. Então, assim, se eles acham que os finalitores têm uma 7ª etapa não revelada, e eles estão relacionados ao universo local, e o universo local tem o Micael, espírito materno, eles também estão em uma 6ª etapa, eles conjecturam, né, de que isso vai ser uma experiência pessoal de cooperação, né, não só do espírito materno com os criadores micaéis, né, eles são, né, casados, né, mas com a gente também, que é filho deles, né. Então, eles conjecturam que a gente vá junto com eles para os universos exteriores, que essa seria a 7ª carreira. Certo? Agora, isso é uma só conjectura. Sim, mas faz sentido, pensa bem. Porque quando Faz. todos os universos estiverem em luz e vida, então está completo, Uhum. né? E aí o quê? E aí eu li em algum lugar, porque eu tenho lido entre o 115 e o 117. Aí então vai abrir uma outra carreira, o que a gente mais ou menos acha que seja, né? Então deve ter porque ela vai junto com o Micael. É, aí, Exatamente. né? Aí ela sai um pouco daqui, tadinha, que ela não pode sair. Ela não pode sair, né? Ele vai para todo lugar e ela fica. E ela fica, é verdade. Depois não sabe por que a mulher é submissa. Desde a criação, já criaram a Exato. mulher fixa num lugar. Imagina as férias que ela vai ter. Vou dar uma voltinha, você fica aí. Fica aí. Fica aí com o Mas, Gabriel. Agora vocês se virem aí. mas é o que a gente pensa, né? Mas vai então, demorar bastante pensando ainda. nisso, por que é realmente a gente deveria ir com o Micael e a ministra divina? Por que não é com o Gabriel que a gente vai? É que nós somos filhos deles. Mas então, eu estou te fazendo uma pergunta. Não, eu Por estou te que que... respondendo. É que Não, o não, tudo bem. Micael e a ministra divina são os nossos criadores. Não, mas se eles falarem, não, agora, Gabriel, você já viu como é que faz? Agora você vai lá e faz lá fora. Quero ver como é que... Quero ver você fazer como eu te ensinei. Ah, mas eu não sei. Ah, você vai levar todos os meus filhos aqui, finalitores do meu universo local, você vai levar com você. Pode ser isso? Por que não? Não, mas de repente tem um outro futuro mais alto para o Gabriel, não esse. A gente não sabe também. Por quê? Eu- Pois é, porque o Gabriel vai ficar aqui É. para sempre também? Não, Mas depois que entrar tudo em luz e vida, o Micael, a ministra divina, perde a função aqui. Por isso que eu acho que eles vão perde. falar. Uhum, tem que ir para outro lugar, É, né? Olha, eu acho que essa nova fase, depois da luz e vida, é a aventura com Deus o último. É. Todo o universo está na fase, na era do Supremo, que é a realidade finita. Depois que começar a povoar os universos exteriores, é a aventura com Deus o último. E eu lembro que o último, de certa maneira, transcende o tempo e o espaço. Eu não sei exatamente como seria isso,
Mas eu acho que não vai ter muito aqui, lá. Eu acho que vai ser tipo uma mente cósmica. Bom, eu estou especulando, mas talvez a nossa compreensão limitada no tempo e no espaço para essa experiência agora com o Supremo seja outra coisa quando a gente estiver na experiência com o último. Eu não sei, realmente é mesmo um mistério. E hoje eu, né, relendo isso aqui, estudando um pouquinho, eu fiquei pensando no Gabriel, sabe? De repente a gente iria com ele. Foi só uma coisa que me passou pela cabeça, assim. Mas eu também acho que é mais provável que seja o Micael, a ministra divina, e que fique aqui o Gabriel e o outro lá, Emanuel. O outro lá. O outro lá é ótimo. Enfim, ninguém sabe, né? Não sabemos. É isso. Essa é a palestra. Isso aí é bom porque tranquiliza a gente, né? Então é isso, gente. Essa é a palestra daquilo que os reveladores não sabem, nem eu. Muito obrigado. Foi bem divertido. Se vocês quiserem que eu Gratidão. volte em algum lugar, Eu fique à achava que era vontade. muito mais, Marcos. Gratidão, Marcos. Estava muito bom. Continua aí, Obrigado. continua aí. Parabéns. Eu Eles dei não uma sabem quem enxugada, eu. porque Roberto, esse tema mesmo, Maria, esse tema, ele não é muito longo mesmo, sabe? Eu dei uma enxugada, porque tem umas coisas assim, por exemplo, no superuniverso em luz e vida, sabe? Não existe superuniverso em luz e vida. Então, isso é um tema gigante, de superuniverso, de não saber, né, o que vai acontecer no superuniverso de luz e vida. Então, aí demanda um estudo do documento inteiro, do capítulo inteiro, e às vezes fica muito maçante, realmente, fica muito maçante. E eu queria realmente muita participação de vocês para não ser muito curto. Mas eu vi que deu uma horinha, até que tá bom, né? Uma horinha. Então, tá aberto aí a debates, sabe? Se vocês quiserem que eu volte em algum lugar, fica à vontade. Se quiserem que eu abra alguma coisa aqui do livro Durante, eu também. É isso, gente, que eu preparei para hoje. Fale, fale. Fala, Adão, agora acho que tu consegue. oi, não entendi. Tu estava falando e cortou, tu quer repetir? Não, eu estava comentando, cadê o Roberto para dar a gira, para dar a opinião dele, e o Sabino. Ouviu? Eu ia perguntar, Marcos, se havia essas passagens é a que os reveladores disseram que não sabiam, mas tinha outras. É isso que você falou, Marcos? Que Tem outras. Tem várias outras. E eu decidi, assim, não colocar todas, porque da primeira vez essa aqui já, acho que é a segunda ou terceira vez que eu faço a palestra. As outras ficaram muito pesadas, eu achei, assim, muito texto, sabe? Essa Aí eu ficou queria que legal, de repente outro dia tu faz uma segunda com as outras nesse formato. As que faltam. então ficou legal porque ficou pouco, né? Eu achei.
Pois é, daqui a pouco tu pega uma segunda parte outro dia. Pois é, Tem né? aquelas O negócio- passagens que eles não estão autorizados a revelar. Também seria interessante fazer um trabalho sobre isso. Então, eu acho legal também as coisas não reveladas, assim, as classes não reveladas. Porque que nem alguém falou assim, por que você vai falar uma coisa que você não vai falar? Né? Tem essa classe aqui que eu não posso falar. Né? Mas por que você está falando que tem uma classe que você não pode falar? Né? É uma pergunta, assim. Mas aí que entra, que seriam perguntas que nós humanos iríamos fazer. Então, eu acredito que é por isso que está no livro. Sabendo que o ser humano vai ter uns e outros que vão perguntar, não é? E eu não sei responder, eu não sei a resposta, não me foi permitido. Não foi permitido, exatamente. Então, quer dizer, eles colocam já no livro, porque aí não fica. Mas não falaram disso, não falaram daquilo, entendeu? Então já está tudo aí explicadinho. É que nem o Ivanil falou ali, tem essa categoria do não sabemos e a categoria do não podemos revelar, né? Que eles sabem, mas Exato. não revelam. Uhum. Exatamente. Né? Tem o acreditamos que seria assim, assim, assim. Acreditamos, A tem. gente podia fazer uma cápsula do tempo e colocar as perguntas que a gente gostaria de saber. Vai que um dia aparece no cofre de alguém. Ah, Nossa, Boa ai, ideia, Ivanil. Boa Às vezes a gente Boa ideia, eu acho que aí que tá o negócio. É isso, fazer umas perguntas e deixar aleatório. Isso aí seria bem interessante. Aí eles vão vir com a resposta. Como foi Mas com a podia fazer questão? um café assim, né? O que você perguntaria para os reveladores? aí Aí todo mundo. Beleza, cada um ia com a beleza. sua pergunta. E a gente. Gostei da ideia. E não é lei que o pai tem que revelar tudo para o seu filho, ensinar tudo? Então, se a gente pergunta agora, vai que chega um tempo que a gente está mais preparado e a gente Vem. recebe essas respostas. Vem a resposta. Interessante isso. eu Gostei tenho da a ideia do café, experiência, Estela, manda ver. eu Vamos tenho a fazer qualquer experiência hora. de fazer perguntas Aham. e um tempo depois, essa pergunta que eu fiz numa prece, em algum momento, eu a tenho respondida. Uhum. Então, eu acho que é interessante a gente fazer essas perguntas coletivas, porque parece que Jesus Cristo, a deidade, ela é muito respeitosa. Eles não chegam falando. Eles têm até uma parte que diz que Jesus costumava ensinar por perguntas e respostas. Então, se a gente expressa nossas questões, isso já indica o interesse. Quem sabe os reveladores, a hierarquia, encontram um jeito de nos responder. Eu acho que é legal essa ideia. Eu já tenho umas 1000 perguntas aqui para fazer. Eu Eu já fiz umas também. perguntas num caderno, gente, eu vou confessar para vocês, já fiz. Eu já tive essa ideia também. Obrigado, Suzana. Suzana e Sabina, vocês não querem falar nada? Pitaco da sua voz? Não. Mas Então, o legal também é eles dizer, né? Não sabemos, assim, essa humildade, essa. uhum. Eles podiam também ignorar as perguntas que eles não sabem. Que nem a pessoa lá, o humano, fazia a pergunta e eles simplesmente ignorar. Não, eles vêm e dizem, né, que não sabem. Porque tem várias coisas assim que eles não precisavam falar, né? Mas Onde fica a eu sou personalidade? intrigada também com as perguntas que eram feitas, porque assim, ó,
pessoal lá do fórum não sabia nada de Supremo, de não sei o quê, de não sei o quê. Uhum. Eu teria curiosidade de saber o tipo de pergunta que eles fizeram, para chegar nessas respostas, porque hoje é fácil a gente fazer um café em cima do livro e dizer, vou perguntar quando é que chega a personalidade, vou perguntar depois onde é que vai o Micael e a ministra Divina, vou perguntar não sei o quê, já que eles não responderam. Mas e os primeiros lá? Que tipo de pergunta eles faziam para ter essas respostas tão complexas? Eu fico intrigada com isso, sabe? Mas acho que é por Teve isso que uma levou hora, 20 anos também. teve uma hora que os reveladores disseram, né? Façam perguntas mais inteligentes. Claro que É. depois de algumas respostas, provavelmente eles fossem fazendo em cima daquelas, né? Mas e as primeiras, assim? Eu não sei que tipo de pergunta eles faziam. Quem é Deus? O que é o universo? De onde eu vim? Qual é a eternidade? Acho que essas bem O grandonas. paraíso existe mesmo? Deus existe Bem mesmo? difícil. Por isso Bom, que são os primeiros documentos. Deus existe? É verdade que Deus existe? Existe é, paraíso? Por isso que Por são isso os que primeiros levou tanto aí eles documentos. tempo faziam para terminar o uma livro. pergunta e Essa é a gerava um primeira documento coisa que a gente inteiro. pergunta. Deus existe? Essa é verdade? Uma pergunta gerava um documento inteiro, né? Então, Deus É, existe, pronto. Daí eles colocavam todas as deidades lá, tudo. Dani, é. Estela, esse era um questionamento que eu também tinha, porque eu pensava, na verdade, que tinham acesso a essas perguntas que fizeram, as perguntas que eles faziam. Eu pensei que isso era revelado, assim, entendeu? E assim, falando assim, eu também fiquei imaginando se não teria sido o caso de começar uma própria revelação, ou falando que existia Deus, alguma coisa, falando como que era aquela parte inicial, por exemplo, do livro. Eu imagino assim, que chegou lá na mente da pessoa, sei lá, e aí a partir dessa informação as pessoas foram fazendo perguntas, porque realmente não tem como eles perguntarem coisas que nem sabiam a designação, ajustador de pensamento, não sei o quê, Supremo. Esquisito. é, eu fico meio intrigado também, mas Mas teve um eu vou negócio ver. que eles ficaram ainda muito tempo, vários meses, antes de começar o fórum ainda, né? Eles ficaram anos, né, com aquela preparação lá, como é a comissão de contato, que era o Sadler, a mulher dele, o filho, uma secretária lá, não sei quem mais, eu acho que o cunhado a irmã da mulher do Sadler e o cunhado, assim, eram seis Uhum. pessoas, né, É a aquela irmã da comissão de mulher, contato. é isso mesmo. A Eram irmã da seis mulher e o pessoas, cunhado. aquela comissão de contato que ficaram anos com o adormecido lá, né? Os E ele, Kellogg's. e ele preparando eles para É, as perguntas, mas é que depois passou 400 pessoas pelo fórum, Foi. até fazendo perguntas, porque foram mais. então. Eu lembro de algo sobre as perguntas relatado no livro A História dos Documentos de Urântia. Parece, é assim que conta, que o Sadler, ele tinha uma memória muito boa, uma memória fotográfica, É. e que certa vez ele memorizou cerca de uma centena de perguntas, e que o revelador, falando através do sujeito adormecido, começou a responder as perguntas. É, Não sei se vocês já leram esse livro, muito. eu já ouvi falar dessa É, história. Que ele começou a fazer as perguntas que ele tinha feito na cabeça dele, né? Isso. né? E eles É, começaram a responder.
Mas também falaram para ele que ele tinha que aprimorar um pouco mais ainda. Tá vendo O como saber não tá precisamos bom fazer ainda mesmo não, essa viu, Sil? cápsula do tempo? É, Porque se a gente não começar a perguntar, eles vão dizer, ah, mas esses humanos não estão evoluindo nada, não sabem nem perguntar. Já leram um livro durante, tem gente que tem mais de 20 anos e não sabe perguntar. Como assim? O que esses humanos estão fazendo? Estão parecendo que é a Bíblia das outras religiões? Então a gente tem que começar a perguntar. Tem uma corrente aí, agora acho que deram uma parada, mas estava bem forte na internet, tudo. Agora faz tempo que eu não vejo mais. Mas tinha uma corrente aí, tinha até gente aqui no Brasil que estavam falando da sexta revelação, tinha gente que dizia que canalizava o ajustador, que estavam sim. canalizando. Ah, sei. Aí nos Estados Unidos que começou, Ângela, isso. Pois eu sei, agora estão canalizando o Micael, o que você espera? Mas Não, se o já Mikael tem canalizaram Facebook. se já canalizaram o ajustador, então, então acho que a gente faz as perguntas e manda para essa turma aí. Não responde nada. Eu já li muito dessas. Quando eles recebiam o Melquisedeque, tem um grupo que canaliza o Melquisedeque. E eu recebia o e-mail com o transcript. Não tem nada a ver. Você lê aquilo, você vê que a coisa não é séria. E quem é? O Melquisedeque está com o tempo tão aberto que pode vir a cada 15 dias conversar com uma meia dúzia de gente? Que é isso? Não, Ele manda, não. ele manda e-mail também. Não. E agora, então, eu fiquei sabendo por um amigo que tem um outro grupo canalizando o Micael. Ai, gente, é muita Ah, forçação de que é barra, né? isso? Não, Ah, não, cara, meu, você fala, sai daqui, meu. Então, mas Canalizando o o Mikael. pior, não, o pior é que são pessoas que estão lendo o livro há 50 anos, dá É isso que eu licença. ia dizer, o pior de tudo é Ai, que são cara. É, leitores do livro de Urântia. Se fosse, é. sei lá, outra seita, outra coisa, mas. Não, são leitores do livro, leitores É, antigos. Ai, vai virar uma revolta essa apresentação agora. Não, simplesmente tem que, né? Alguém colocou aqui nos Estados Unidos, uma mulher do Canadá colocou um cara explicando como que você faz a canalização. Aí uma outra mulher do Canadá ficou louca da vida, escreveu para todo mundo, fez uma reviravolta, aí a Elizabeth tirou. Mas estava na página do fellowship. Então Nossa. precisa tomar muito fellowship, cuidado, porque eles entram pela porta do fundo. Lembra que a gente fala do Caligaste? sim. Ele conta 99 verdades, põe uma mentira no meio e passa despercebido, É. né? Precisa tomar muito cuidado. Não existe nada disso, não. O livro fala, o Caligaste está solto e você não pode falar com ninguém, não. É isso aí. É. Eu acho que no livro de Urântia, o livro de Urântia é ótimo. Ele tem um conselho a respeito dessas falas interiores. Ele diz assim: Uhum, é melhor você receber uma mensagem do divino e achar que é humano do que o contrário. uhum, Você elevar algo que vem da sua própria mente ao nível do divino. Essa orientação dos reveladores, que está no livro de Urântia, me pacificou, entendeu? Então, uhum. todos nós, às vezes, temos intuições do que a nossa Tá? alma, do Uhum, que Deus está dizendo para a gente. Mas a gente pode receber essas intuições se a gente tiver a humildade de lembrar que isso é o melhor que a gente alcançou da verdade. Que não é a palavra perfeita de Deus, porque a nossa mente material que está recebendo é finita e imperfeita. E aí uhum. pronto. Aí a gente mantém a comunicação, mas não se arroga a ser mensageiro do Micael ou Não. da divindade pura. Legal, É, Roberto.
É verdade. Tem falando lá que é melhor você achar que é da coisa da sua cabeça, mesmo sendo coisa do anjo, de ajustador. É Do melhor que o você não contrário. achar que é do ajustador. Melhor você achar que é da sua cabeça, para você não ficar louco. É basicamente isso. Você não achar que, estou recebendo uma revelação, eu sou escolhido. Agora eu vou fundar a nova igreja da bolinha azul, das 3 bolinhas azuis, sabe? Sei lá, qualquer coisa assim. Porque aí a pessoa fica doida, né? Que nem Sim, é. o livro de Urântia fala do Gautama, Siddhartha lá, né? Que ele Uhum. teve uma revelação, mas ele naufragou na praia, afundou É. né? Fala claramente isso. É isso que ele está falando. É melhor você achar que é coisa da sua cabeça do que achar que é coisa de Deus, mesmo sendo coisa de Deus. Fala, Doido Dani, tu isso, tinha né? levantado a mão. Ah, era isso. Eu ia pedir para o Roberto repetir o parágrafo lá, mas o Marcos ficou falando, deu para captar. Ah, tá. Apesar de ser bem óbvio de você ler isso daí, eu já tinha visto também, mas eu nunca tinha conseguido assim entender direito esse negócio. Então é melhor, por exemplo, eu recebi aqui uma intuição sobre vou dar um exemplo prático. Eu estou aqui numa roda de conversa e eu sinto uma coisa como se eu tivesse Deus falando, Deus está te dizendo, fala isso. Aí eu vou e digo, não, quer saber, isso é coisa da minha cabeça. Eu vou ficar em silêncio. Seria isso na prática? Você não precisa ficar em silêncio, você pode falar. É só a coisa não subir na sua cabeça. Eu acho que é isso. E você Você- lembrar que a nossa mente humana, ela colore um pouco a inspiração divina. É basicamente isso. Que o que chega à nossa consciência é uma união da intuição divina passando pela nossa alma e pela nossa mente. Quer dizer, não é algo totalmente puro. Nenhum ser humano poderia se arrogar, dizer, eu sou Deus falando, porque a nossa mente colore. E o revelador tem um momento que ele diz exatamente isso, que as inspirações divinas, elas são coloridas pela mente humana. E aí tudo bem. Aí você teve a intuição, Dani, aí você vai ou não vai, você toma a sua decisão pessoal, mas uma é uma consciência mesclada do seu eu divino, da sua alma e da sua mente humana. Só não esquecer esse detalhe. Quer dizer, esse fato muito importante. Pois é, porque até a questão da linguagem, por exemplo, às vezes a gente recebe e sente que é uma coisa divina. Só que a partir do momento que eu vou externalizar aquilo, ela já vai perdendo a intenção, a verdadeira energia daquilo, porque às vezes não tem palavras, não tem significado no idioma que a gente fala, não tem uma palavra que expresse aquilo, enfim. É a própria questão da linguagem, a partir que sai da boca para fora, sai deturpado. Mas a gente nunca pode jogar fora, simplesmente. Tem que analisar, porque pode ser verdade. A gente pode ter uma intuição de que algo ruim está acontecendo e pode ser verdade. Como eu já ouvi várias histórias sobre isso, pessoas que iam embarcar em voo e tipo desistiram, sabe? Em embarcar em voo e aconteceu algum desastre, que nem a gente estava falando ali do Supremo. Aconteceu não sei o quê. Eu ia embarcar num voo, não embarquei, o avião caiu, sabe? Já ouvi várias histórias assim, várias, várias.
Então, essas coisas podem ser verdade. Nunca é bom você desprezar e você falar, é coisa da minha cabeça. Não vou seguir. Vou jogar para fora. Pensa, é melhor pensar, refletir sobre aquilo, ponderar, né, sobre várias opções e falar, nossa, mas por que isso veio na minha cabeça? Né? É uma questão de raciocínio, de pensamento. O ajustador, ele é ajustador do pensamento. Então, ele está no nosso pensamento. Então, o que a gente está pensando está junto com ele, sabe? Então, se a gente está pensando em alguma coisa, pode ser verdade. Simplesmente isso. A gente ouve essas histórias, né? Ah, do avião caiu, gente, parece que é tão... Às vezes parece que é só história, e aqui... Vocês lembram daquele acidente da TAM em... Ai, não me lembro agora, aquele grandão aí que teve ali em Congonhas, que o cara... É. Uhum. Aquele avião da TAM que saiu daqui de Porto Alegre e entrou no próprio prédio da TAM, né? Morreu todo mundo. Sim, sim. E o atual prefeito de Garibaldi, ele trabalhava num frigorífico grande aqui. Aí ele e o sócio dele foram para Porto Alegre para pegar esse voo. Chegando lá, ele olha a passagem dele, a secretária tinha se enganado, em vez de comprar Porto Alegre e São Paulo, ela comprou São Paulo, Porto Alegre. Ah, E aí, o sócio dele ainda disse, tu quer ir no meu lugar? Eu disse, não, vai. Ele disse assim, eu vou. Aí, ele disse, eu vou ver, eu pego o próximo voo, a gente se encontra lá. E aí ele não embarcou naquele voo. você vê como que é, né? Que tem que ser. Então, você vê que aí é o Supremo. Esse é o Supremo agindo? Esse é o Supremo agindo nos desastres, nas calamidades, como a gente Pois viu? é. Não sabemos, né? Aqui eles falam que é o acaso. Mas então, não existe acaso. O livro de Urântia fala claramente que não existe isso. É isso que eu acho também. Às vezes, quando eu me questiono algumas coisas, porque uns nascem aqui, outros nascem lá, não sei, é acaso. Mas o livro deixa claro que isso não existe. Mas Não como... Mas, existe. gente, não seria questão de destino? Não fala que todo mundo Não, que nasce vem com roteiro já não. vem com... Não, também. Também não. O que Mas tem é o ajustador do pensamento faz um plano para você até o paraíso, mas você pode mudar o plano também. Sim, é. Não, mas em caso de acidente aéreo ou qualquer acidente, isso aí, nascer com um problema ou com outro problema, isso aí é... Aqui, eu não sei se o correto, a tradução correta é o acaso, é o randomly. Esse vai, aquele não vai. Eu traduzo como acaso e de certo é a palavra errada. Eu não sei como que seria o randomly. Não, randomly não é acaso. Eu não acho que é acaso. Randomly é como se fosse uma probabilidade. Então, Você tem uma probabilidade. Um homem e uma mulher casam. Eles vão ter um uhum, filho. Existe uma probabilidade do filho nascer de certa forma. É isso. né? Deixa eu ver Acabou o que que aí. é Suzana. Ah, não. Então, Acaso, eu acho que é não é. assim. Mas essa história, que nem essas histórias assim desse cara, né? Por um erro, tá? Foi por uma falha humana, simplesmente, que ele não entrou no voo. Aconteceu. Pois é, eu acho, na minha opinião, eu vejo que é como um destino, entende? O destino dele não era, o roteiro dele não incluía ele morrer nessa circunstância. Ele tinha que fazer outras coisas, então, de certa forma, a secretária foi usada, entende? Mas eu vejo, nessa questão que eu estou colocando, essa coisa do destino, do roteiro, que eu entendo que a gente pode escolher mudar. E ainda sobre esse negócio de escolher mudar, eu ainda paro muito para refletir, que às vezes eu pergunto, gente, será que isso é o meu destino? E às vezes eu me vejo lutando, digamos assim, entre aspas,
E eu fico me perguntando, gente, será que eu tô querendo alterar o meu destino? Porque eu penso que para um ser humano, para a gente vivendo nessa experiência humana, é meio assim, é meio desgastante querer mudar um roteiro, um destino, não sei, eu não entendo como que funciona isso também. E parece que os reveladores também não sabem, né? É uma coisa que os reveladores também não sabem ou não querem dizer, não sei em que coisa Não, se enquadra. mas nós temos o livre-arbítrio, isso eles deixam muito claro, então não está é. tudo traçado. Não, mas está aí outra pergunta para a cápsula. Eu acho que nós vamos começar a fazer, cada um vai fazer uma pergunta e os outros todos vão tentar responder a pergunta. Conjecturar sobre a pergunta. É. No encontro, vamos fazer no encontro isso. Quais são as perguntas para o próximo livro de Urântia? É uma boa ideia de um workshop lá no encontro. Né? Vai lotar. Uhum. 1000 perguntas para 1000 anos. Depois a gente pode fazer no café de novo, para quem não for no encontro, mas lá no encontro ia ser legal. Ia ser legal. Próximas perguntas para a próxima revelação. Olha, sabe A uma gente põe numa pergunta que eu garrafa e tenho? joga no mar. É. Fala, Sabe, Roberto. pessoal, uma pergunta que eu tenho, não sei se alguém tem alguma resposta para isso. Tem uma passagem que diz que Jesus fala assim: a mente que aprende a fazer a intermediação entre o espírito e a matéria, ela progride muito rápido. Tem outra parte que diz assim, que Jesus, ele conseguia extrair da experiência espiritual soluções práticas para a sua vida cotidiana, entendeu? Eu tenho muito, eu vou te falar, eu entro em meditação, eu acho que eu sou muito abençoado, que eu vou lá em cima, mas aí depois eu olho para a minha vida humana e fica, eu não sei o que fazer. Então eu fico constantemente, Deus, o que é que eu faço? Para onde eu vou? Mas às vezes eu tenho a impressão que essas coisas aqui do mundo é mais para mim decidir, ou então eu ainda não aprendi como extrair da minha experiência espiritual interior soluções para a minha vida material cotidiana. Não sei como é que alguém aí faz isso aí, de como é que a gente consegue o guiamento de Deus para os nossos problemas práticos aqui terrenos. Essa é a minha pergunta, sim. Roberto, é só viver como um sapo, meu. É essa a resposta. Como Você é um assim, sapo? Mar? Viva como um sapo. Essa é a resposta, cara. Não tem mais. Eu já me fiz essa pergunta também milhões de vezes, mas, meu, a gente é humano, a gente tem que ver como humano, tem que pagar as contas, tem que escovar os dentes, tem que, sabe, acordar, dormir 6 horas, sabe, e escolher viver para sempre. Escolher viver servindo a Deus. E, meu, enquanto isso, a gente tem que viver como um sapo. A gente tem que viver pulando, comendo mosca, né? A gente tem que viver na lagoa, que é onde a gente vive. E é isso, a gente vive no mundo natural, a gente tem que ser natural. Só que como a gente tem um ajustador, esse é um probleminha, mas entre aspas, porque a gente pensa no divino. Enquanto a gente está na matéria pensando no divino, a gente fica com essa tensão na mente. Porque tem um ajustador em cima, fazendo a gente pensar no destino, né? Que nem falaram. Ai, mas e o nosso destino? O nosso destino é o paraíso.
Então tem um ajustador pensando no nosso destino, fazendo a nossa alma crescer para a gente decidir isso. Porque o ajustador quer a nossa personalidade. E tem a gente, que é um sapo, que tem que comer mosca. Tem que pagar boleto, tem que pagar imposto, tem que, sabe, tomar cuidado na rede social para não falar bobagem, tem que, sabe, dar bom dia pro porteiro, sabe, não pode empurrar a senhorinha na rua, sabe, essas coisas. Não pode atropelar a pessoa no sinal vermelho, sabe, a gente tem que nem Jesus falou, você tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então você tem que viver a sua vida material, enquanto você é matéria, e dar a Deus a sua vontade. A sua vontade de ser como Ele, e a sua vontade de galgar o seu caminho e chegar ao seu destino, que é o paraíso. Sabe? É isso que eu acho. Gratidão, Marcos. Olha, eu lembrei de uma passagem, quando você falou no sapo, o girino vira um sapo. Aí tem uma passagem que diz assim: a melhor maneira do girino progredir, ou do sapo, é viver a sua vida como sapo, como girino. Diz mais ou menos assim. Não sei se é daí que você tirou essa analogia. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. É isso aí. Dani, nós estamos tudo falando sem levantar a mão para falar. Não, o Roberto fez a pergunta aí, né, de como ter respostas do ajustador para a vida diária. Eu acho que tu estava, Roberto, na reunião do Sabino, eu acho que foi na do Sabino, tinha uma pessoa nova lá, e aí eu tinha feito uma pergunta parecida, mas era no contexto lá da integração de alguma coisa lá que falava de ativação cósmica, alguma coisa do tipo. E aí eu perguntei se tinha como a gente ativar alguma coisa relacionada para a gente ter esse contato, de ter resposta com o ajustador. E aí essa pessoa levantou a mão e ela deu uma opinião que me fez, eu estou reflexiva e testando, aplicando isso até hoje, mexeu muito comigo, que ele disse assim, que tinha, em suma, vou resumir, bem resumido, que tinha participado de algumas coisas e tudo, em determinado lugar, ele tinha aprendido que essa comunicação com, ele botou o nome Espírito Santo, mas trazendo aqui para o ajustador do pensamento, era algo que ele simplesmente tinha chegado à conclusão de que ele tinha essa acesso o tempo todo e tinha essa resposta o tempo todo e essa conexão o tempo todo. Só cabia a ele permitir isso. Permitir, é uma questão de permissão. E aí eu comecei a pensar, gente, faz sentido. E aí, às vezes, quando nessa questão do dia a dia que a gente pede orientação, né? Ai, Deus, me mostra por onde eu devo seguir, como que eu reajo aqui, ou eu não reajo, o que que eu faço. E aí, eu parando para pensar, eu digo, realmente, eu tenho respostas. Só que, quando essas respostas chegam, claro, você filtra, vê o que é ego, o que não é, cada um vai ter a sua maneira pessoal de fazer isso. Só que às vezes a resposta chega, essa resposta do ajustador, e eu fico dizendo, não, mas isso aqui é uma coisa assim, às vezes também é gente que não quer aceitar, receber aquela resposta, porque a gente julga um monte de coisa, né? Ah, isso não é belo, ah, isso não é grandioso. Ei, peraí, tu sabe mesmo se isso é grandioso, se isso é belo, se isso é fruto do espírito, se isso é. Sabe assim, a gente tem muito conceito já de muita coisa e é difícil, entende? Você às vezes está em contato, está recebendo essa resposta, mas está ali no seu julgamento. Não, isso não deve ser coisa do ajustador, o ajustador jamais falaria isso. Sabe assim? Eu não estou falando de coisas pequenas, eu estou dizendo de coisas que são realmente diferentes do que a gente espera, digamos assim. Não sei se dá para entender o que eu estou querendo falar. Sim, obrigado, Dani. Beleza.
Muito bom. Gente, alguém tem mais alguma coisa a falar? Senão eu já vou encerrando. Pode encerrar. Gente, obrigado. Adorei Então o tá. bate-papo.